Shalom, לכולם ישראליתים, לגרים של גילויים לב, כאן אסף בן עמי קריסמי לוי אשר מדבר איתכם. והעניין שלנו לדבר התורה, חוקים ומשפטים. Shalom para todos os israelitas e também para os gentios de coração, sinceros, que amam a Torá. E aqui é o Zaken Asaf, o ancião Asaf da Ishuv israelita Shel Pereira Barreto, a comunidade israelita de Pereira Barreto. E hoje estudaremos mais dois itens da Torá, da lei do Eterno. A lei do Eterno ela está em todos os segmentos da terra. Ela é a única verdade. Pena que o homem, através das suas emendas constitucionais, das suas filosofias, das suas religiões, eles remendaram a lei do Eterno. E por isso a terra sofre. Os habitantes da terra sofrem nesses últimos dias. Bom, eu quero convidar você para você deixar o seu like no nosso canal, faça a sua inscrição, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que possamos divulgar a Torá. A Torá é o Besorá Shel Malchut Shammai, ou seja, o Evangelho do Rei. E Yahushua ben Yosef, o Mashiach, ele disse, e este Evangelho do Reino, ou seja, a Torá, será pregado a todas as criaturas, aí virá o fim. A todas as nações, aí virá o fim. Estamos chegando perto desse fim e haja vista que já vemos o clamor, a angústia dos seres humanos em todas as nações. Mas nós vamos estudar a Torá é nossa vida, a Torá é a bênção e também a vida. Por isso que Moshe disse, escolha, pois, a bênção para que vivas. Aleluia. Ou seja, a Torá. Nós paramos no item de número 546 e hoje vamos para o 547. Não dar um conselho enganoso ao seu próximo. Não dar um conselho enganoso ao seu próximo. Eu quero agradecer aqui também os homens e as mulheres de bons corações que têm nos ajudado a manter esse trabalho, a manter esse canal, a manter os trabalhos sociais da comunidade israelita, das nossas comunidades em Pereira Barreto e em todos os lugares, que é o de ajudar o pobre, o órfão, a viúva, o necessitado e também custear a viagem dos anciãos para ensinarem a Torá. Bom, no item de número 547, não dar um conselho enganoso ao seu próximo. Eu convido você para que acompanhe comigo na Torá, no livro de Vaikra 19:14. Vaikra 19:14. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás uma pedra de tropeço diante do cego, mas temerá o teu Elohim, eu sou Yahuwah. Então, não dar um conselho enganoso ao seu próximo, principalmente ao cego e ao surdo, que depende da nossa ajuda para guiar ele, porque o cego não consegue enxergar e o surdo não consegue ouvir. Foi por isso que Job, ele disse, eu fui o guia do cego, o guia do surdo, o guia do órfão, da viúva. E
O Eterno exorta nós, né? Quantas vezes, às vezes a pessoa faz piada com o cego, com o surdo, e isso é desagradável diante dos olhos do Eterno, porque o Eterno, ele vê todas as coisas. Então, se você está vendo perfeitamente, você está ouvindo perfeitamente, agradeça o Eterno e use de piedade com o surdo, com o cego, com o órfão, com a viúva e com o necessitado. Bom, nós vamos ver na Torá oral, no tempo de Abraham, de Isaac, de Jacó, de Yosef, esse item de número 547. 547. Não dar um conselho enganoso ao seu próximo. Bereshit 12, 11 a 13. Bereshit 12, o 11 ao 13. Bereshit, Gênesis, capítulo 12, versículo 11 ao 13. E sucedeu que, quando ele estava chegando próximo de entrar em Mitzraim, ele disse a Sarai, sua esposa: observe agora, eu sei que tu és uma mulher formosa, onde todos notam isso. Então, quando os Mitzrim, os egípcios, chegarem a te ver, eles dirão: esta é a esposa dele. E eles me matarão, mas eles te deixarão viver. Eles te deixarão viver. Por favor, diga-lhes que és minha irmã, para que possa estar bem comigo por tua causa, e meu ser viverá por causa disso. Vemos que até o justo como Abraham, ele deu um conselho enganoso à sua esposa, a Sara, para que ela falasse que era irmã dele, embora fosse minha irmã, para que ele pudesse ser bem recebido ali na terra. Então, não dar um conselho enganoso ao seu irmão, porque isso traz consequências, e trouxe consequências para Abraham, diante do Eterno e diante dos homens. Agora nós vamos ver esse item 547 no tempo de Yahushua e dos seus talmudins. Não dar um conselho enganoso ao seu próximo. Efésios 5 e 6. Efésios 5 e 6. Efésios 5 e o 6. Ninguém vos engane com palavras sem significado, visto que por causa dessas coisas vem a ira de Yahweh sobre os filhos da desobediência. Não participe dessas coisas com eles. Então, engano. Ninguém vos engane com palavras sem significado, ou seja, palavras enganosas, que é um mandamento que parece ser pequenino, mas ele saiu da boca do Eterno. Não colocar um tropeço diante do surdo e nem do cego, e nem de homem algum, porque o surdo também ele é homem, o cego também ele é homem. Então, isso abre jurisprudência para outros assuntos. Não dar um conselho enganoso ao seu próximo. Por isso que Shaul, escrevendo a Querilá de Efésio, ele fala: ninguém vos engane com palavras sem significado. Bom, nós vamos agora para o outro item, o item de número 548. Não infringir castigo corporal excessivo. Não infringir castigo corporal
excessivo. Devarim 25, 2 a 3. Devarim 25, o 2 ao 3. Devarim 25, 2 ao 3. E há de ser que, se o homem mau for digno de ser açoitado, assim o chofete fará com que ele se encurve para ser açoitado diante de sua face, de acordo com sua falta. 40 açoites poderá lhe dar, e não mais, para que, se ele vier continuar a açoitá-lo acima disso, com muitos açoites, então teu irmão não seja degradado diante de ti. Esse mitzvah da Torá, ele se refere às autoridades, ao carcereiro, ao juiz, ao delegado. E porque quando era um homem mau, esse homem fez algum delito, ele tinha que ser castigado com 40 açoites. Não podia passar disso, porque se passasse pelo menos um açoite 41, isso voltava sobre aquela própria autoridade e sobre o carcereiro. Porque o que o Eterno ordenou na Torá tem que ser cumprido à risca. Por isso que ele falou, vocês seguem pelo que está escrito. E, evidentemente, não poderia nem dar 39, nem dar 41, tinha que ser 40, conforme o Eterno ordenou. Bom, nós vamos ver na Torá oral, no tempo de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Job, de Arrosef, esse item 548, não infringir o castigo corporal excessivo. Nós vimos muito isso, nós vemos ainda hoje isso, não só no Brasil, mas em toda a terra, nos países da terra. Às vezes as pessoas dentro dos cárceres, né, isso não era, alguns argumentam que isso era no tempo dos militares, não, mas isso existe hoje ainda. Em vez de só dar 40 açoites, a pessoa dá 100, até matar um indivíduo dentro da cadeia. Bom, vamos para a Torá oral, no tempo de Abraham, de Isaac e de Jacob, de Yosef, de Job, esse item 548. Shemot 5,14, Shemot 5,14, Shemot Êxodo 5,14. E os capatazes dos Bnei Israel, que os mestres de Faraó tinham colocado sobre eles, foram açoitados e perguntaram, por que vós não cumpriste a vossa tarefa, fazendo tijolos ontem e hoje, como antes? Nós vemos que os administradores de Israel, que os egípcios colocaram sobre Israel, lá no Egito, para comandar aquela obra, foram açoitados, né? Às vezes, coitados, porque não conseguiram cumprir o objetivo. O Egito aplicou a pena, mas muitas vezes desproporcional e de uma forma injusta. E por isso que o Eterno castigou muito ali a Faraó e também às suas autoridades. Bom, vamos ver no tempo de Alshua e dos seus Talmidim, esse item 548. Não infligir castigo corporal excessivo. Corinthians Bet, 2 Coríntios 11, 22 e 24. Corinthians Bet, 2 Coríntios. Corinthians Bet.
Corinthians Bet. 2 Coríntios, capítulo 11, 22 e 24. São eles Ivrim, igualmente são eles israelitas, também eu sou. São eles a Zerá de Avraham, a semente de Avraham, também eu sou. São eles Avadim do Moshia, eu falo como um demente. Eu sou bem mais do que eles em trabalho, mas abundantemente sendo espancado acima do meu limite em prisões. Muito frequentemente à beira da morte, experimentei várias vezes. 12 arrodim descrente, por 5 vezes eu recebi 39 açoites. Então, vemos que muitos de arrodim, naquela época, né, quando Shaul esteve preso, eles excederam esse mandamento da Torá. E, ao invés de aplicarem só 40 açoites, eles aplicaram 5 vezes 39, que quase dá 200. Agiram com raiva, e um juiz não pode agir com raiva, um juiz não pode agir com ódio, ele tem que aplicar apenas segundo o que determina a Torá. Shalom lekulam, Zod Habraha Shel Asaf Benami Crispin Levi, Yahweh Baruch, Atem Berashen Yahu Shua. Shalom lekulam.